Humilharam a mulher grávida de um chefe da máfia numa festa. Segundos depois, o marido chegou. O acidente foi violento. O metal rangeu. O vidro explodiu. O mundo girou. E então, escuridão. Quando o chefe da máfia abriu os olhos novamente, ele não se mexeu. Ouviu vozes, médicos, enfermeiras, o bip constante das máquinas. E então, a voz dela. Sua esposa. Ela se inclinou para perto da cama, os dedos roçando a mão dele. A voz era suave. Cuidado. Eles acham que você não vai acordar. Ela sussurrou. Ele manteve os olhos fechados, a respiração rasa. E então o tom dela mudou. O alívio cedeu lugar a algo mais frio. Você sabe quanto tempo eu esperei por isso? Ela disse quietamente. Sem guardas. Sem homens. Sem sombra me seguindo por toda parte. Ela riu. Um som que ele nunca havia ouvido antes. Já falei com seu advogado. Se você não acordar, tudo passa para mim. As máquinas continuaram a bipar. O quarto permaneceu calmo. Mas dentro do homem deitado imóvel na cama, algo se estilhaçou. Porque o acidente não havia tirado sua vida. Havia exposto a verdade que ele nunca previu. Marco Santeli havia construído seu império do nada. 23 anos atrás, ele era apenas mais um garoto do lado errado do Brooklyn, assistindo a mãe contar trocados para as compras. Agora, controlava metade das operações clandestinas da cidade. Construção, transporte, gestão de resíduos. Tudo fluía pelas mãos dele. Mas deitado naquela cama de hospital, nada disso importava. O que importava era a mulher com quem havia compartilhado a vida por 15 anos. A mulher em quem havia confiado com tudo já planejava o funeral. O acidente havia acontecido 3 dias atrás. Marco se lembrava de cada detalhe que levou à colisão. Ele dirigia de volta de uma reunião com os tenentes. As ruas estavam molhadas pela chuva mais cedo. Ele havia tomado a rota habitual para casa pelo distrito industrial. Nenhum guarda-costas naquela noite. Queria limpar a cabeça, pensar sobre algumas decisões que precisavam ser tomadas. O caminhão veio do nada. Passou o sinal vermelho. Bateu no lado do motorista do Mercedes a 60 km por hora. O impacto mandou o carro girando pela intersecção. Tudo ficou preto. Quando a consciência voltou pela primeira vez, Marco podia ouvir fragmentos. Paramédicos gritando, sirenes uvando, alguém dizendo que o pulso estava fraco. Então nada novamente por horas. Na próxima vez que a consciência retornou, ele estava aqui. Quarto privativo, equipamentos caros, o tipo de cuidado médico que o dinheiro podia comprar. Mas o corpo se sentia desconectado, pesado, como se pertencesse a outra pessoa. Quando tentou mover os dedos, nada aconteceu. Quando tentou abrir os olhos, os músculos não responderam. O pânico deveria ter tomado conta. Qualquer pessoa normal teria ficado aterrorizada. Mas Marco havia sobrevivido a coisas demais para quebrar tão facilmente. Em vez disso, ouviu. Aprendeu os ritmos do lugar. Troca de turno, visitas, a diferença entre passos no corredor. E esperou. O primeiro visitante havia sido o advogado, Anthony Ricci. Tony ficou ao lado da cama, pasta na mão, falando da forma cuidadosa que advogados fazem quando acham que ninguém pode ouvi-los. Falou sobre procurações médicas, sobre continuidade dos negócios, sobre o que aconteceria se Marco nunca acordasse. Marco arquivou cada palavra. O subchefe, Vincent Carelli, veio a seguir. Vini sempre havia sido leal, mas Marco conseguia ouvir o cálculo na voz enquanto discutia disputas de território e fluxos de receita. Os tubarões já circulavam mesmo com o corpo ainda quente. Mas foi Helena que revelou mais. Sua linda esposa. A mulher que costumava traçar padrões no peito dele enquanto ele adormecia. A mulher que ria das piadas horríveis dele e o fazia sentir humano quando o peso do mundo se tornava pesado demais. Ela visitava todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre quando o corredor estava quieto e a equipe de enfermagem estava ocupada com outros pacientes. E a cada dia ela revelava um pouco mais de quem realmente era. Os médicos dizem que seus exames cerebrais mostram atividade mínima, ela havia sussurrado no segundo dia. Estão usando termos como estado vegetativo e cuidados de longa duração. Querem que eu tome decisões sobre o tratamento. Marco sentiu os dedos dela roçar a testa. O toque que costumava confortá-lo agora parecia calculado, clínico. Disse a eles que precisava de tempo para processar. Helena continuou. Mas honestamente, tenho processado isso por anos. Vivendo com você, Marco. Sempre olhando por cima do ombro. Sempre me perguntando se hoje seria o dia em que alguém colocaria uma bala na sua cabeça. Ou na minha. Ela pausou. Então Marco podia ouvir a respiração. Podia sentir o perfume, o mesmo que ela usou no dia do casamento. Você nunca entendeu como era, ela disse. Ser casada com um fantasma. Porque era isso que você era.
não era? Sempre desaparecendo, sempre cuidando dos negócios, sempre escolhendo a família em vez da nossa família. A família. Era assim que chamavam no mundo deles. A organização, a irmandade, a coisa que havia dado a Marco tudo que tinha, incluindo o dinheiro que pagava as roupas de grife e as joias de Helena, a casa nos Hamptons, a vida de luxo a que ela havia se acostumado. Eu costumava te amar, Helena havia sussurrado. Deus me perdoe. Realmente amava. Mas o amor não sobrevive à negligência, Marco. O amor não sobrevive a sempre ficar em segundo lugar para o seu império. Foi aí que Marco entendeu. Não era sobre dinheiro. Não era sobre poder. Era sobre 15 anos de ressentimento que havia crescido por trás do sorriso dela. 15 anos se sentindo invisível enquanto ele construía algo que sobreviveria a ambos. Os advogados explicaram tudo. Helena havia continuado. Se você for declarado incompetente, eu me torno tutora legal. Controlo as decisões médicas. Controlo as finanças. E se algo acontecer a você neste estado? Ela deixou em aberto, mas a implicação era clara. Marco havia construído a reputação em ler pessoas, em ver através de mentiras e meias-verdades, em entender motivações e fraquezas. Mas havia sido cego à mulher dormindo ao lado todas as noites. Havia sido surdo ao silêncio crescente entre eles. Havia-se concentrado demais nas ameaças externas para notar o inimigo dentro de casa. Agora, enquanto os passos de Helena ecoavam pelo corredor depois da última visita, Marco enfrentava uma escolha. Podia-se revelar, abrir os olhos, falar, mostrar a todos que estava acordado e consciente. Mas isso revelaria a mão cedo demais. Helena ajustaria a história, faria o papel de esposa aliviada, e ele nunca conheceria a extensão total dos planos dela. Ou podia esperar. Ficar em silêncio. Deixá-la acreditar que estava no controle enquanto coletava inteligência sobre quem mais podia estar envolvido. Porque Helena não era esperta o suficiente para orquestrar algo assim sozinha. Alguém estava ajudando. Alguém com conhecimento das operações de negócios e vulnerabilidades legais. As máquinas continuaram o ritmo constante. O hospital seguiu em frente ao redor dele. E Marco Santelli, o homem que havia construído um império na paciência e no planejamento cuidadoso, se acomodou para o mais longo disfarce da vida. Porque quando você está caçando lobos, às vezes precisa ficar muito, muito quieto. O terceiro dia trouxe visitantes que Marco não esperava. Ele reconheceu as vozes imediatamente. 2 dos seus homens mais confiáveis, discutindo negócios como se ele já estivesse morto. A remessa de Miami precisa ser redirecionada, disse Tommy Maroney, a voz carregando aquele familiar sotaque do Brooklyn. Helena tem feito perguntas sobre os cronogramas do armazém. Desde quando a patroa se importa com as operações? Respondeu Sal Benedetto. Desde que ela começou a se encontrar com pessoas com quem não deveria se encontrar. O pulso de Marco acelerou, mas as máquinas não registraram nada em comum. Helena não estava trabalhando sozinha. As peças começavam a se encaixar, e o quadro não era bonito. Você acha que ela sabe? Sal perguntou. Ela sabe o suficiente. A questão é o que vamos fazer a respeito. Os passos se aproximaram da cama. Marco podia sentir a presença deles. Esses homens que haviam jurado lealdade a ele, agora discutindo a esposa como se fosse um problema a ser resolvido. Marco sempre dizia que a família vem primeiro. Tommy disse quietamente. Mas nunca especificou qual família. A conversa foi interrompida abruptamente quando uma enfermeira entrou. Os homens foram embora sem mais uma palavra, mas a mensagem estava clara. Linhas estavam sendo traçadas, alianças mudando. E Helena estava no centro de tudo. Naquela noite, ela voltou para a visita habitual. Mas desta vez, não estava sozinha. Os médicos querem discutir as opções, disse uma voz que Marco não reconhecia. Masculina, mais velha, autoridade no tom. Que tipo de opções? Helena perguntou. Bem, dada a extensão dos ferimentos e a falta de resposta neurológica, precisamos considerar instalações de cuidados de longa duração. Os custos aqui são significativos, e o seguro só cobre até certo ponto. Marco sentiu a mão de Helena pousar no braço. O toque era gentil, mas as palavras cortavam fundo. Dinheiro não é o problema, ela disse. Mas qualidade de vida é. Marco não iria querer viver assim. Ele sempre foi tão forte, tão independente. Ficar aqui deitado assim, completamente impotente. Isso não é vida. Entendo sua preocupação, senhora. Santelli. Essas decisões nunca são fáceis. Quanto tempo as pessoas tipicamente sobrevivem nesta condição? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Marco queria abrir os olhos, falar, mostrar a ambos que estava muito vivo. Mas algo dizia para esperar. Ouvir. Varia, o médico respondeu. Alguns pacientes podem permanecer estáveis por anos. Outros, bem, complicações podem surgir. Infecções,
Falência de órgãos. O corpo tem formas de ceder quando a mente não está lá para lutar. E se complicações surgirem, faríamos todo o possível para fornecer cuidados paliativos, mas em última análise seria sua decisão, como procuradora médica, se buscar tratamento agressivo ou permitir a progressão natural. Helena apertou o braço. Para qualquer observador, pareceria um gesto amoroso. Mas Marco sentiu o cálculo no aperto. Quero o que é melhor para ele, ela disse. Mesmo que seja difícil para mim. O médico saiu logo depois, mas Helena ficou. Ela se aproximou da cama, a voz baixando para aquele sussurro íntimo que ele havia um dia achado reconfortante. Você se lembra da nossa lua de mel na Toscana? Ela perguntou. Você disse que voltaríamos algum dia quando as coisas acalmassem. Quando você pudesse se afastar dos negócios e simplesmente ser Marco, não o chefe. Ela riu suavemente, mas não havia calor. 20 anos esperando por essa viagem. 20 anos de no próximo mês e depois desse negócio e quando as coisas se acalmarem. Mas as coisas nunca se acalmam no seu mundo, pois não? Marco se lembrava dessa conversa. Lembrava de fazer essas promessas. Também lembrava das ligações que haviam interrompido a lua de mel, das reuniões que precisou atender, da forma como o sorriso de Helena havia desbotado um pouco mais a cada dia. Eu costumava pensar que você amava os negócios mais do que a mim, ela continuou. Mas estava errada. Os negócios eram apenas outra forma de evitar a intimidade. Outro muro entre você e todos que tentavam se aproximar. As palavras doíam porque carregavam verdade. Marco havia construído muros. Precisava. No mundo dele, vulnerabilidade era fraqueza, e fraqueza te matava. Mas em algum momento, havia esquecido que Helena não era o inimigo. Encontrei os papéis no seu cofre, ela disse de repente. Os das contas offshore, os planos de contingência se tudo desmoronasse. Você realmente achava que eu era assim tão ingênua? A mente de Marco disparou. Esses documentos deveriam ser seguros. Apenas 3 pessoas conheciam a combinação do cofre. Ele mesmo, o advogado e o contador. Alguém havia falado. Vincent me ajudou a entender o que eles significavam. Helena continuou. Todos esses anos você estava protegendo seus ativos, se preparando para o dia em que alguém pudesse vir atrás de você, mas nunca me incluiu nesses planos. Era apenas mais um passivo a ser gerenciado. Vincent, o subchefe. O homem que havia ficado ao lado em guerras com famílias rivais. Que havia jurado lealdade de sangue. Que havia sido como um irmão. A traição cortou mais fundo do que qualquer ferimento físico. Ele explicou como as coisas funcionam no seu mundo. Helena disse. Como viúvas não herdam impérios, como elas se tornam alvos ou fardos, como as espertas desaparecem com o que conseguem carregar. Ela se levantou, os saltos clicando contra o chão enquanto andava de um lado para o outro. Mas Vincent também explicou outra coisa. Como acidentes acontecem. Como um homem em coma não pode tomar decisões sobre seus próprios cuidados. Como uma esposa amorosa pode ter que fazer escolhas impossíveis. O quarto ficou silencioso exceto pelas máquinas e a respiração de Helena. Marco havia ouvido o suficiente. Entendia o escopo da conspiração agora. Helena e Vincent trabalhando juntos. Talvez outros. Todos circulando como abutres, esperando que ele morresse ou planejando ajudar. Amanhã vou dizer aos médicos que tomei minha decisão. Helena disse. Que quero fazer a transição para os cuidados paliativos. Sem mais tratamento agressivo. Sem mais máquinas te mantendo vivo quando sua mente já foi. Ela se inclinou e beijou a testa. O gesto que havia um dia significado amor agora parecia uma sentença de morte. Durma bem, Marco, ela sussurrou. Sonhe com a Toscana. Os passos dela se apagaram pelo corredor, deixando Marco sozinho com o peso do que havia aprendido. A esposa queria que ele morresse. O segundo em comando estava ajudando. E amanhã começariam o processo de tornar isso realidade. Mas haviam cometido um erro crucial. Assumiram que ele era impotente. Acreditaram que estava preso no corpo quebrado, incapaz de reagir. Marco Santeli havia construído o império sendo subestimado, deixando inimigos pensarem que tinham a vantagem antes de atacar. E enquanto estava ali na escuridão, ouvindo as máquinas que o mantinham vivo, começou a planejar a própria ressurreição. Porque às vezes a única forma de pegar uma cobra é deixá-la pensar que você já está morto. O quarto dia chegou com chuva nas janelas. Marco ouvia cada gota, contando segundos, medindo o tempo como um condenado conta as últimas horas. Mas ele não estava condenado. Ainda não. E essa era a diferença entre sobrevivência e rendição. O plano de Helena era elegante na simplicidade. Uma viúva enlutada sobrecarregada por decisões impossíveis. Um marido preso entre a vida e a morte. Profissionais médicos que veriam apenas compaixão na escolha de deixá-lo ir em paz. Nenhum sangue nas mãos de ninguém, nenhuma investigação. O quarto dia chegou com chuva nas janelas. Marco ouvia cada gota,
contando segundos, medindo o tempo como um condenado conta as últimas horas. Mas ele não estava condenado. Ainda não. E essa era a diferença entre sobrevivência e rendição. O plano de Helena era elegante na simplicidade. Uma viúva enlutada sobrecarregada por decisões impossíveis. Um marido preso entre a vida e a morte. Profissionais médicos que veriam apenas compaixão na escolha de deixá-lo ir em paz. Nenhum sangue nas mãos de ninguém, nenhuma investigação. Apenas um acidente trágico seguido de uma liberação misericordiosa. Ela o havia subestimado antes. Marco lembrava dos primeiros dias do casamento quando ela havia tentado convencê-lo a abandonar a vida, a caminhar para longe de tudo que havia construído e recomeçar em outro lugar. Ele havia dispensado as preocupações, condescendido com os medos, tratado-a como criança que não conseguia entender as complexidades do mundo dele. Agora percebeu que ela havia estudado esse mundo com mais cuidado do que jamais imaginou. Amanhã trouxe o Dr. Rives, o administrador hospitalar com quem Helena havia falado. Marco reconhecia a voz de conversas anteriores. Mas hoje parecia diferente. Mais formal. Mais final. Senhora Santley, revisei o caso do seu marido com o nosso comitê de ética, o Dr. Rives disse. Dada a extensão dos ferimentos e a falta de resposta neurológica, sua decisão de fazer a transição para os cuidados paliativos é medicamente fundamentada. Obrigada, doutor. Isso não é fácil, mas sei que é o que Marco queria. Marco sentiu a bile subir na garganta. A performance de Helena era impecável. O luto na voz parecia genuíno. A hesitação antes de cada decisão parecia autêntica. Se não houvesse ouvido os verdadeiros pensamentos nos últimos 3 dias, talvez acreditasse também. Podemos começar a transição hoje à tarde. O Dr. Rives continuou. Vamos gradualmente reduzir o suporte de vida e aumentar os medicamentos paliativos. O processo tipicamente leva 24 a 48 horas. Ele vai sentir alguma dor? Não, senhora Santley. Ele estará completamente confortável. Prometo. A ironia não se perdia para Marco. Ele estaria confortável enquanto o matavam. Depois que o médico foi, Helena ficou sozinha com ele por quase 1 hora. Desta vez não falou. Simplesmente ficou sentada ao lado da cama, ocasionalmente estendendo a mão para tocar a dele ou afastar fiapos imaginários do cobertor. O silêncio parecia mais pesado do que as palavras haviam sido. Quando finalmente falou, a voz carregava um tom que Marco nunca havia ouvido. Não os sussurros calculados dos últimos dias, mas algo mais profundo, mais triste. Eu realmente tamei uma vez, ela disse. Antes de os negócios consumirem tudo. Antes de você parar de me ver como Helena e começar a me ver apenas como mais um ativo a proteger. Ela suspirou, um som que parecia vir de algum lugar profundo dentro do peito. Você se lembra do primeiro apartamento? Aquele lugar minúsculo acima da padaria na Mulberry Street. Você costumava me trazer flores do mercado da esquina toda sexta-feira. Cravos baratos que duravam 3 dias, mas que significavam tudo para mim. Marco lembrava. Lembrava de ter 25 anos e achar que conseguia equilibrar os dois mundos. Lembrava de acreditar que o amor era suficiente para preencher qualquer lacuna. Lembrava de estar errado. Quando você parou de me trazer flores? Helena perguntou. Quando você parou de me ver? A pergunta ficou suspensa no ar. Sem resposta. Sem resposta possível. Vincent diz que era negócio. Ela continuou. Que você me protegia mantendo-me separada dessa vida. Mas proteção se parece muito com abandono quando você está vivendo dela todos os dias. Ela se levantou, indo até a janela. Marco conseguia ouvir a chuva ficando mais intensa lá fora. Ele tem sido muito útil, Vincent. Explicando coisas que você nunca se deu ao trabalho de explicar. Sobre o dinheiro, sobre os perigos, sobre o que acontece com as esposas quando os maridos não voltam para casa. A voz endureceu de novo, a vulnerabilidade desaparecendo. Você sabia que ele está apaixonado por mim há 8 anos? Me disse semana passada. Disse que ficou-me assistindo você me negligenciar, me ver-te dar tudo por garantido, e que isso está destruindo. Os punhos de Marco se fecharam sob o cobertor, mas o movimento era discreto demais para ser notado. Vincent não havia apenas o traído profissionalmente. Isso era pessoal. Era sobre tomar tudo que Marco havia construído, incluindo esposa. Ele me pediu para sair com ele. Helena disse. Depois, quando tudo isso acabar, para desaparecer para algum lugar onde você não pode nos seguir. Ela voltou à cama, a voz baixando para aquele sussurro íntimo novamente. Disse a ele que pensaria. Mas honestamente, estou cansada de fugir do seu mundo, Marco. Estou cansada de ter medo. Talvez seja hora de aprender a navegar por ele mesma. A implicação era clara. Helena não estava apenas planejando herdar o império. Estava planejando administrá-lo. Vincent acha que não entende os negócios. Ela disse.
Acha que sou apenas uma viúva enlutada que precisa da proteção dele. Mas estive-te observando por 15 anos. Sei onde os corpos estão enterrados. Ela riu, mas não havia humor. Literal e figurativamente. Marco sempre havia sido cuidadoso sobre o que discutia em casa. Mas Helena estava certa. Ela havia observado, aprendido, absorvido informações que ele achava que estava escondendo. As contas offshore que Vincent me falou, eu sei delas há 3 anos. O armazém no Queens, onde você guarda coisas que não deveriam existir. Eu passei por ele toda semana quando ia ao Clube do Livro. A mente de Marco disparou. O Clube do Livro. O Clube do Livro de terça à noite de Helena que se reunia há 4 anos. O que se encontrava em locais diferentes pela cidade. O que havia dado a ela cobertura perfeita para vigiar as operações. Minhas amigas do Clube do Livro são mulheres muito interessantes. Helena continuou. FBI aposentadas, ex-promotoras, advogadas corporativas especializadas em confisco de bens. Incrível o que você pode aprender quando é apenas uma esposa preocupada fazendo perguntas hipotéticas sobre os negócios do marido. O alcance da preparação era assombroso. Não era um crime de oportunidade nascido do acidente. Eram anos sendo planejado. Um plano cuidadoso e metódico para entender o mundo dele o suficiente para fugir ou controlá-lo. Amanhã eles começarão a reduzir o suporte de vida. Helena disse. Vincent estará aqui para me confortar durante a transição difícil. O funeral será lindo. Muito discreto. Muito triste. Ela pausou, e Marco conseguia ouvir a respiração. E então vamos ver quem realmente construiu este império, não vamos? Os passos dela foram em direção à porta, mas ela parou no umbral. Durma bem, meu amor. Amanhã vai ser um dia muito importante. A porta fechou com um clique suave, deixando Marco sozinho com o peso das revelações de Helena. Ela não estava apenas o traindo. Estava evoluindo, pegando tudo que ele havia lhe ensinado sobre sobrevivência e estratégia e virando contra ele. Mas havia cometido um erro crucial no planejamento. Assumiu que, porque ele nunca a havia incluído no mundo, nunca havia se preparado para a possibilidade de que alguém dentro de casa pudesse se tornar uma ameaça. Marco tinha contingências para tudo. Dispositivos de gravação escondidos pela casa. Canais de comunicação separados que contornavam as redes normais. Soldados leais que reportavam diretamente a ele, não através da cadeia de comando. E mais importante, havia ensinado a si mesmo algo que Helena claramente ainda não havia aprendido. No mundo dele, confiança era um luxo que podia te matar. Mas paranoia te mantinha vivo. Enquanto a chuva continuava nas janelas e as máquinas mantinham um ritmo constante, Marco começou a ativar essas contingências. Não com a voz ou as mãos, mas com a única coisa que Helena não conseguia monitorar ou controlar. A mente. Porque a arma mais perigosa em qualquer guerra não é a pistola ou a faca. É a capacidade de pensar 3 movimentos à frente enquanto o inimigo ainda está comemorando a primeira vitória. Helena achava que estava jogando xadrez. Mas Marco havia estado jogando um jogo muito mais complexo o tempo todo. E amanhã, quando ela fizesse o movimento final, descobriria que o rei que pensava ter capturado nunca havia estado no tabuleiro. O jogo de verdade estava apenas começando. O amanhecer rompeu no 5º dia, mas Marco não conseguia vê-lo pelas venezianas fechadas. Só conseguia sentir a mudança de energia enquanto o hospital acordava ao redor. Enfermeiras trocando turno, médicos fazendo as rondas, a coreografia cuidadosa de profissionais médicos que não tinham ideia de que estavam prestes a se tornar cúmplices involuntários de um assassinato. Hoje era o dia em que Helena começaria a transição para os cuidados paliativos. Hoje era o dia em que ela acreditava que iniciaria a fase final do plano. Mas Marco havia passado a noite preparando a própria surpresa. A primeira voz que ouviu pertencia a Vincent Carelli. O subchefe entrou no quarto quietamente, falando em voz baixa com Helena perto da janela. Marco havia conhecido Vincent por 12 anos, havia confiado nele com a vida em mais de uma ocasião, havia-o considerado a coisa mais próxima de um irmão que havia tido. Os papéis estão prontos, Vincent disse. Quando os médicos iniciarem o processo, tudo passa para você automaticamente. Tutela legal, autoridade médica, controle financeiro. E os outros arranjos? Helena perguntou. Já em movimento. Tony Ricci cuidará do testamento. A funerária está preparada, e falei com os chefes de família sobre a transição de territórios. Marco sentiu o maxilar enrijecer sob as bandagens. Vincent já estava negociando a divisão do império, já se posicionando como protetor e conselheiro de Helena, já planejando entrar no vácuo de poder que a morte de Marco criaria. E quanto à resistência? Helena perguntou. Alguns dos grupos podem não aceitar a mudança. Vão aceitar, Vincent respondeu, a voz carregando uma borda que Marco nunca havia ouvido antes. Ou serão substituídos. A conversa foi interrompida pelo Dr. Rives entrando com uma equipe de enfermeiras. Marco reconhecia o som de equipamentos sendo colocados no lugar,
as ferramentas que usariam para conduzi-lo suavemente à morte. Senhora Santley, o Dr. Reeves disse gentilmente. A senhora está pronta para prosseguir? Estou. Helena respondeu, a voz firme. É o que ele queria. Marco ouvia enquanto explicavam o processo. Como gradualmente reduziriam as configurações do ventilador. Como aumentariam a morfina para garantir que ficasse confortável. Como o fim viria pacífico, natural, sem sofrimento. Se ao menos soubessem quanto ele já estava sofrendo. Começaremos reduzindo os níveis de oxigênio, o Dr. Reeves explicou. Isso tipicamente leva várias horas. A senhora é bem-vinda para ficar com ele durante todo o processo. Obrigada, Helena disse. Quero estar aqui quando ele for. As máquinas ao redor de Marco começaram a mudar o ritmo. Ajustes sutis que lentamente privariam o cérebro de oxigênio. A equipe médica trabalhava com eficiência profissional, fazendo anotações nos prontuários, monitorando leituras, garantindo que tudo procedesse conforme o protocolo. Mas Marco havia-se preparado para esse momento desde a tarde de ontem. Usando uma técnica que havia aprendido durante o breve período no serviço militar décadas atrás, havia praticado respiração controlada, desacelerando o metabolismo, treinando o corpo para funcionar com menos oxigênio do que o normal. Não o salvaria indefinidamente, mas poderia comprar tempo suficiente para executar o plano que havia-se formado na mente desde as revelações de Helena. Enquanto a equipe médica terminava os ajustes iniciais e deixava o quarto, Helena se acomodou na cadeira ao lado da cama. Vincent ficou perto da janela, ocasionalmente verificando o celular, ocasionalmente observando os monitores que mostravam os sinais vitais de Marco. Quanto tempo disseram que levaria? Vincent perguntou. 24 a 48 horas, Helena respondeu. Talvez menos dado o quanto o acidente causou dano. Falavam sobre a morte de Marco com um distanciamento casual de pessoas discutindo o tempo. Sem dor, sem arrependimento. Apenas logística e cronogramas e as considerações práticas de transferir poder. Tenho pensado no que você disse, Helena continuou. Sobre ir embora depois que isso acabar. A atenção de Marco se aguçou apesar da névoa crescente da mente pela redução de oxigênio. E? Vincent perguntou. Acho que não quero mais fugir. Este império me custou 15 anos de vida. Quero algo de volta por esse investimento. Helena, você não entende como é perigoso. Entendo perfeitamente, ela interrompeu. Você acha que sou alguma esposa abrigada que precisa de proteção, mas tenho-me preparado para isso há mais tempo do que você sabe. Ela se levantou, indo até onde Vincent estava perto da janela. Marco podia ouvir as vozes com mais clareza agora, conseguia sentir a tensão crescendo entre eles. Sei sobre o desvio, Helena disse quietamente. O dinheiro que você tem movido através de empresas de fachada, os negócios que tem feito pelas costas de Marco. Do que está falando? Você realmente achou que eu estava apenas tocando a casa todos esses anos? Sei sobre o armazém no Brooklyn. O que não está em nenhum livro de Marco. O de onde você tem guardado mercadorias das remessas sequestradas. O batimento cardíaco de Marco disparou, mas os monitores mostraram apenas uma leve flutuação. Vincent havia estado roubando. Rodando operações paralelas, construindo uma base de poder própria enquanto fingia lealdade. Helena, você está confusa. Estou? Então explica a conta offshore nas Ilhas Cayman. Conta número 7.749.823, a que tem recebido depósitos todo mês pelos últimos 18 meses. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marco podia praticamente ouvir a mente de Vincent correndo, tentando calcular quanto Helena sabia, quanto perigo ele estava. Você tem planejado isso há muito tempo, não tem? Helena continuou. Se aproximando de mim, oferecendo conforto e apoio, construindo confiança. Tudo enquanto sangrava a organização de Marco. Não era assim que era. Claro que era. Você viu uma oportunidade quando comecei a fazer perguntas sobre os negócios. Uma forma de se livrar de Marco e tomar controle de tudo que ele construiu, inclusive a de mim. Marco sentiu algo inesperado surgir. Não raiva, embora certamente estivesse presente. Não traição, embora isso cortasse fundo. Mas orgulho. Helena havia jogado a ambos. Havia deixado Vincent pensar que a manipulava enquanto coletava evidências da traição. O que você quer? Vincent perguntou, a voz tensa de pânico mal controlado. Quero a verdade. Helena respondeu. Toda ela. O dinheiro que você roubou, os negócios que fez, as pessoas que você virou contra Marco. E então? Então decidimos se você é mais valioso como aliado ou como exemplo. A ameaça era sutil mas inconfundível. Helena não estava apenas herdando o império de Marco. Estava adotando os métodos dele. Você não pode administrar esta organização, Vincent disse desesperadamente. As outras famílias não vão aceitar uma mulher no comando. Os grupos não vão te seguir. Vão seguir a força, Helena respondeu calmamente.
E vão seguir o medo. Marco me ensinou isso pelo menos. Ela voltou para a cama de Marco, a voz baixando para aquele sussurro íntimo que ele havia passado a temer. Ouviu isso, meu amor? Vincent tem roubado de você. Todas aquelas noites tarde que ele dizia estar trabalhando para a família. Estava trabalhando para ele mesmo. Ela afastou o cabelo da testa com falsa ternura. Não se preocupe. Vou garantir que ele pague por isso. Depois que você for, claro. Não posso ter distrações durante sua transição. A mente de Marco correu apesar da privação de oxigênio. Helena acabara de revelar que sabia da traição de Vincent, o que significava que sabia o tempo todo, o que significava que havia planejado eliminá-lo também. Uma vez que Marco estivesse morto e Vincent houvesse servido o propósito. Ela não era apenas mais esperta do que Vincent havia dado crédito. Era mais esperta do que Marco jamais havia imaginado. A parte bela deste plano, Helena continuou, a voz carregando uma nota de satisfação, é que todos recebem o que merecem. Você consegue descansar depois de anos carregando esse fardo. Vincent consegue pagar pela deslealdade. E eu fico para construir algo novo das cinzas do que você criou. Mas enquanto Helena pronunciava essas palavras, algo extraordinário aconteceu. O dedo de Marco se contraiu. Apenas uma vez. Tão leve que só alguém observando muito de perto notaria. Helena havia-lhe ensinado algo valioso naqueles momentos finais. Havia mostrado que o império que construiu não era apenas sobre território e dinheiro. Era sobre lealdade. Sobre saber em quem confiar quando tudo desmoronasse. E agora Marco sabia exatamente quem era esse alguém. Os monitores começaram a bipar mais rápido. Helena ergueu o olhar, sobressaltada. Vincent se aproximou da cama. E pela primeira vez em 5 dias, Marco Santeli abriu os olhos. O que aconteceu a seguir se tornaria lenda nas ruas do Brooklyn. Porque às vezes o maior poder não está em construir um império. Está em saber quando deixar os inimigos pensarem que já venceram. Marco havia aprendido a lição mais perigosa de todas. As pessoas mais próximas de você nem sempre são as de maior confiança. Mas quando você descobre a verdade, é aí que você realmente entende quem merece sua lealdade. Do que está falando? Você realmente achou que eu estava apenas tocando a casa todos esses anos? Sei sobre o armazém no Brooklyn. O que não está em nenhum livro de Marco. O de onde você tem guardado mercadorias das remessas sequestradas. O batimento cardíaco de Marco disparou, mas os monitores mostraram apenas uma leve flutuação. Vincent havia estado roubando. Rodando operações paralelas, construindo uma base de poder própria enquanto fingia lealdade. Helena, você está confusa. Estou? Então explica a conta offshore nas Ilhas Cayman. Conta número 7.749.823, a que tem recebido depósitos todo mês pelos últimos 18 meses. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Marco podia praticamente ouvir a mente de Vincent correndo, tentando calcular quanto Helena sabia, quanto perigo ele estava. Você tem planejado isso há muito tempo, não tem? Helena continuou. Se aproximando de mim, oferecendo conforto e apoio, construindo confiança. Tudo enquanto sangrava a organização de Marco. Não era assim que era. Claro que era. Você viu uma oportunidade quando comecei a fazer perguntas sobre os negócios. Uma forma de se livrar de Marco e tomar controle de tudo que ele construiu, inclusive de mim. Marco sentiu algo inesperado surgir. Não raiva, embora certamente estivesse presente. Não traição, embora isso cortasse fundo. Mas orgulho. Helena havia jogado a ambos. Havia deixado Vincent pensar que a manipulava enquanto coletava evidências da traição. O que você quer? Vincent perguntou, a voz tensa de pânico mal controlado. Quero a verdade. Helena respondeu. Toda ela. O dinheiro que você roubou, os negócios que fez, as pessoas que você virou contra Marco. E então? Então decidimos se você é mais valioso como aliado ou como exemplo. A ameaça era sutil mas inconfundível. Helena não estava apenas herdando o império de Marco. Estava adotando os métodos dele. Você não pode administrar esta organização. Vincent disse desesperadamente. As outras famílias não vão aceitar uma mulher no comando. Os grupos não vão te seguir. Vão seguir a força. Helena respondeu calmamente. E vão seguir o medo. Marco me ensinou isso pelo menos. Ela voltou para a cama de Marco, a voz baixando para aquele sussurro íntimo que ele havia passado a temer. Ouviu isso, meu amor? Vincent tem roubado de você. Todas aquelas noites tarde que ele dizia estar trabalhando para a família. Estava trabalhando para ele mesmo. Ela afastou o cabelo da testa com falsa ternura. Não se preocupe. Vou garantir que ele pague por isso. Depois que você for, claro. Não posso ter distrações durante sua transição. A mente de Marco correu apesar da privação de oxigênio. Helena acabara de revelar que sabia da traição de Vincent, o que significava que sabia o tempo todo,
o que significava que havia planejado eliminá-lo também. Uma vez que Marco estivesse morto e Vincent houvesse servido o propósito. Ela não era apenas mais esperta do que Vincent havia dado crédito. Era mais esperta do que Marco jamais havia imaginado. A parte bela deste plano, Helena continuou, a voz carregando uma nota de satisfação, é que todos recebem o que merecem. Você consegue descansar depois de anos carregando esse fardo. Vincent consegue pagar pela deslealdade. E eu fico para construir algo novo das cinzas do que você criou. Mas enquanto Helena pronunciava essas palavras, algo extraordinário aconteceu. O dedo de Marco se contraiu. Apenas uma vez. Tão leve que só alguém observando muito de perto notaria. Helena havia-lhe ensinado algo valioso naqueles momentos finais. Havia mostrado que o império que construiu não era apenas sobre território e dinheiro. Era sobre lealdade. Sobre saber em quem confiar quando tudo desmoronasse. E agora Marco sabia exatamente quem era esse alguém. Os monitores começaram a bipar mais rápido. Helena ergueu o olhar, sobressaltada. Vincent se aproximou da cama. E pela primeira vez em 5 dias, Marco Santeli abriu os olhos. O que aconteceu a seguir se tornaria lenda nas ruas do Brooklyn. Porque às vezes o maior poder não está em construir um império. Está em saber quando deixar os inimigos pensarem que já venceram. Marco havia aprendido a lição mais perigosa de todas. As pessoas mais próximas de você nem sempre são as de maior confiança. Mas quando você descobre a verdade, é aí que você realmente entende quem merece sua lealdade.